Hoje a gente fala do Flamengo, porque o Flamengo passou. O Flamengo, numa minhaca, numa crise, num ringue de UFC, era soco pra cara pra tudo que é lado, mas o Flamengo consegue passar pelo Grêmio, Mauro César Pereira, e consegue passar não jogando nada de novo. A gente tem que ser sincero. Uma partida bem mais ou menos do Flamengo. O Grêmio chegou a ter um certo domínio ali no primeiro tempo, com algumas chances, mas passou, né? Chegou na final da Copa do Brasil. Agora, quando você pensa, essa fase vai passar, a crise vai passar, agora a classificação, jogadores comemoraram com o treinador, deram tapinha na careca, que eu achei um baita teatro. Não acredito nisso e nem vou acreditar. Vai ter torcedor que vai ficar bravo, mas eu não sou obrigado a falar o que o torcedor quer achar. Pra mim, aquilo ali foi um teatro. Pra mim, o Flamengo não tá esse clima maravilhoso que eles estão fingindo estar. Agora, Mauro, depois do jogo, o próprio Sampaoli dá a entender que a crise não passou muito, não. Que ele responde quando perguntam sobre a final, ele fala, gente, um mês aqui é como se fosse um ano, porque falta um mês para a final da Copa do Brasil. Eu nem sei se eu vou estar aqui. O tipo, é o Sampaoli deixando claro, do jeito que as coisas estão por aqui, eu nem sei se eu continuo até a final da Copa do Brasil. Foi assim que você viu também ou não? Foi uma declaração normal que ele faria em qualquer outro momento? Eu acho que essa é a verdadeira declaração sincera. Né? Essa é, de fato, e é verdade, né? Ele sabe que pode não estar mais no clube, o que vai acontecer nas próximas semanas. É impossível saber. Lembrando, 3 semanas antes desse jogo, o Flamengo venceu o Grêmio por 2-0, era para ser mais, dominou completamente, ele era elogiado, o time já era considerado finalista, havia um entendimento geral de que passaria facilmente pelo Olímpia nos jogos que ainda iriam acontecer. Aí ganha do Atlético de virada, sem jogar uma grande partida, mas virou o jogo, jogou bem o segundo tempo, foi para cima do Atlético na casa do Galo. Vira o jogo no final, aí tem um soco na cara do Pedro, a coisa desanda de vez. Eu também acho que foi um tremendo teatro aquilo ali, né? Não acho que seja uma manifestação sincera. Não acho também que eles tenham que ser amigos do técnico, evidentemente isso não vai acontecer, os jogadores que não cruzam os bigodes com o treinador agora vão achar que ele é o melhor do mundo, mas eles precisam ter o mínimo de responsabilidade, né? E entender que, independentemente de serem amiguinhos ou não, tem que fazer o melhor pelo clube. E essa competição Copa do Brasil, pela distância que há em relação ao Botafogo no Brasileiro, ela é a última possibilidade de um título. É engraçado o patamar que o Flamengo chegou, pelo investimento, por tudo isso, que você vê, o São Paulo se ganhar a Copa do Brasil, nossa, que temporada, né? Pode ganhar mais nada, pode chegar em 10º do Brasileiro, perder a Sul-Americana. O Flamengo se ganhar a Copa do Brasil e não só a Copa do Brasil, é diferente a visão. O entendimento geral, não é do torcedor do Flamengo, não. Eu estou falando do São Paulo, que é um dos maiores clubes, como o Flamengo também é. São 2 clubes muito grandes e que vão fazer essa final. Eu entendo que talvez os jogadores, assim, copo meio cheio, pode ser que eles tenham percebido que é uma reta final de ano, que se eles não colaborarem, não ganharem nada, vai ser bem esquisito, né? Vai ficar bem esquisito. Para eles também, para o futuro deles, no clube, no mercado. Não é bom para o jogador. Então talvez eles tenham que tentar conviver melhor com o técnico e tentar fazer o melhor. Ontem o jogo não foi bom, mas também um jogo condicionado por um 2-0. Né? O Flamengo tinha uma vantagem. Claro que o Grêmio ia ter que atacar. Mesmo que não houvesse a crise, o Grêmio ia atacar o Flamengo. É óbvio que ia atacar o Flamengo. O Grêmio precisava fazer um gol, pelo menos, para tentar voltar. Teve um momento do segundo tempo ali que ameaçou, mandou a bola na trave de fato. Mas depois que as mudanças foram feitas pelos 2 técnicos, quase que simultaneamente, e a saída do Gabriel, o Flamengo melhorou, o Grêmio acho que piorou. E ali a coisa já mudou. O Flamengo já não estava passando mais todo aquele perrengue. E sai a jogada do pênalti, que é um desses pênaltis de VAR. Eu não gosto dessas marcações, mas aqui no Brasil agora isso é assim. O cara abriu o braço, bateu, eles marcam com interferência do VAR. O VAR chamou, acabou marcando. Mas também estava 0-0. O Grêmio tinha que fazer 2 gols. A montanha para o Grêmio ainda era grande para subir, o tempo era curto para subir aquilo tudo. A tendência ali já era uma classificação do Flamengo, era muito pouco provável que mudasse. O gol meio que sacramentou. O Grêmio perdeu a vaga lá dentro do seu estádio, né? Isso é muito claro. Foi 2 e foi barato. O Gabigol perdeu o pênalti, o Pedro teve uma chance claríssima no final, entre outras. Então lá foi onde o Grêmio foi eliminado. Esse jogo só sacramentou. Agora o Flamengo vai ter o Coritiba domingo, depois tem o Inter como mandante, esse jogo pode ser em Brasília, inclusive, né? Não está confirmado ainda. Vai ter meio de semana para... quando treina, piora. Bem, essa lógica não sei se vale para sempre. Mas a única coisa boa da patética, ridícula e vergonhosa eliminação da Libertadores é que ele vai ter um pouco mais de tempo agora.
tempo para treinar, recuperar. Se ele quiser conversar com os jogadores, tentar acalmar um pouco as coisas. Me parece que o São Paulo também faz um movimento no sentido de tentar ter os caras do lado dele. Por que eu digo isso? Finalmente conversou com o Pedro essa semana. A informação que eu tive ontem é que antes do jogo, até ironizei no vídeo que eu coloquei nas redes sociais, que o clima estava mais ameno, não estava mais aquela coisa pesada, né? É absurdo isso, mas, enfim, deixando sempre claro que eu acho um absurdo o Gerson e o Varela terem jogado e o Marcos Braz, depois do jogo, disse que não deve ter punição. Isso é duplamente absurdo. Eles tinham que ser afastados e punidos dentro daquilo que o contrato permite. Para mim isso é muito claro. O Gerson jogou até uma boa partida, o Varela, quando teve em campo, não comprometeu. Mas o Flamengo poderia se classificar, deveria se classificar mesmo sem eles. O jogo lá em Porto Alegre, que foi o melhor do Flamengo com o São Paulo, o Gerson nem entrou em campo, estava suspenso. Então, embora até tenha feito um bom jogo, em relação a outros recentes, eu acho que o time poderia se classificar sem problema nenhum sem eles. O Varela ainda jogou poucos minutos, entrou o Mateuzinho, que também não comprometeu, embora não jogasse desde março. Então é um período longo que é para tentar retomar o brasileiro, mesmo que não alcance o Botafogo, que é muito difícil, mas ficar bem colocado, vencer jogos, jogar melhor, que eu falei do Corinthians agora, vale para o Flamengo jogar melhor e tentar, de alguma maneira, chegar mais fortalecido no jogo contra o São Paulo, no primeiro jogo final da Copa do Brasil. Vai ter um tempo para isso, é tentar agora acalmar. A diretoria, claramente, repito, não concordo com isso, acho errado, mas ela partiu para quê? Para uma passada de pano, para tentar manter o clima mais calmo, ou seja, ela não quis afastar os jogadores e tornar a coisa mais tumultuada. Claramente, ela tá sempre, né? Ela nunca age com o pulso firme. Exato, exatamente. Eu sou contra, eu acho errado, acho que o caso foi muito grave, é uma agressão, gente, um soco na cara. E o outro também provocou, pelos relatos. O Gerson teria se esquivado 2 vezes do Varela, aí na terceira ele acabou largando lá um jab e pum, quebrou o nariz do outro. O cara estava com a cara toda amassada, onde vocês viram de perto a imagem? Tudo marcado. Um absurdo, um negócio ridículo, mas enfim. Então assim, o Flamengo sobreviveu na Copa do Brasil. Agora em um mês pode acontecer muita coisa, né? O técnico não é um mau técnico, acho que ele é um bom técnico, embora tenha problemas de relacionamento, esse temperamento dele é o grande problema, o grande inimigo dele é isso. Porque uma coisa é ele na Europa, do Olympique, chamando os jogadores que vão chegando, e num ambiente onde esse tipo de relação é mais aceitável. Tanto que o Igor Tudor, que é o técnico que veio depois, barrou o Gerson, barrou o Guendouzi, barrou o Payet, que está agora no Vasco, teve problemas aí com os jogadores, não estava nem aí. Mas ele está num ambiente onde isso é mais comum. Aqui no Brasil não é assim, né? Ainda mais um elenco já encastelado. E ele tem que ser um pouco mais flexível, né? Não é mudar radicalmente a postura, ter um pouquinho mais de jogo de cintura. Ele não tem nenhum. Né? Agora ele toma umas atitudes malucas também, sim, né, irmão? Também. Vamos tirar o Ayrton Lucas para botar o Felipe Luiz para ser titular. Aí que eu quero chegar. Para mim, o Felipe Luiz no jogo é uma questão também de estratégia do técnico, não do campo, mas para tentar trazer os caras para o lado dele. Porque é óbvio que o Felipe Luiz é muito influente dentro do grupo, né? É evidente. Eu não vejo outra explicação. Depois das atuações lastimáveis que ele teve contra o Atlético em Minas, e especialmente no Paraguai, ele só saiu com 31 minutos. O Ayrton Lucas não tem jogado muito bem, em parte por culpa do São Paulo, que também vai tolhindo muito o potencial ofensivo dele, segura muito o Ayrton Lucas na linha defensiva, ele não tem tanta liberdade como tinha com o Vitor Pereira, que ele ia embora, ele criava muitas situações, né? Mas eu acho que tem um pouco disso também, sabe? Esses jogadores alguns jogadores que ele escala, eu acho que tem um pouco disso. O Felipe Luiz especialmente. O Everton Ribeiro não jogou ontem, mas vinha sendo escalado seguidas vezes também, é o capitão do time. Então, note que as lideranças têm uma... Agora ontem tirou o Gabriel. E o Gabriel saiu, não pareceu um pouco irritado. Apontou o emblema. Mas eu acho que foi com a torcida. Alguém gritou alguma coisa para ele. O Gabriel está muito mal. Eu acho que... E o time melhorou sem ele. Ele pôs o Luiz Araújo da direita, o Bruno pela esquerda, o Bruno Henrique, e o Arrascaeta entrava ali como se fosse um falso 9. Já jogou assim várias vezes. E o time melhorou na hora que entrou o Luiz Araújo. Reteve mais a bola. O Grêmio também mexeu. Acho que a mexida do Renato não funcionou tão bem. Mas a mexida foi boa. Depois ele pôs o Pedro, ele poderia ter entrado o Pedro no lugar do Gabriel, mas a intenção dele acho que foi outra, acho que deu certo ali fora, que a coisa tranquilizou um pouco. E o Gabriel está muito mal, o Gabriel está jogando muito menos do que tem que jogar. Isso é uma constatação. Ele sabe quantos gols ele fez de bola rolando no Brasileiro? 1 gol. Sabe quantas finalizações ele teve no Brasileiro? 35. 35. Tirando os gols de pênalti. E muitos gols perdidos. Sabe? E muitas chances perdidas. Ele está com o pior percentual dele de aproveitamento de chances. Todos os números dele são os piores desde que ele chegou ao Flamengo, nessa temporada 2023. Com qualquer técnico. Foram 3, o interino e 2 efetivos, digamos assim, né? O Vitor Pereira, Mário Jorge durante 2 jogos e agora o Jorge Sampaoli. Ele está mal. O Pedro também não está bem, né? Mas ele tem 1 mês para recuperar.
esses jogadores, para colocá-los em condição pensando nesse jogo. E essas partidas do Brasileiro podem servir para isso também. Se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, tem a questão financeira, que é importante, né? E é uma taça, é menos importante das três, mas é muito melhor ganhar a Copa do Brasil numa final com o São Paulo, que tem isso. Essa Copa do Brasil, ela tende a ter também uma grande final, como foi do ano passado, né? Corinthians e Flamengo, São Paulo e Flamengo, uma final, né? Robusta, sim, né? Maracanã lotado, Morumbi lotado, duas das grandes torcidas do Brasil. Muito motivado. São Paulo não faz uma final desde 2000, são 23 anos desse torneio, nunca venceu esse torneio. O Flamengo tenta o 5º título, é a 9ª final do Flamengo. Então acho que tem aí alguns ingredientes interessantes, como o do ano passado também tinha. Então ganhar a Copa do Brasil não vai apagar jamais a frustração do torcedor por ter saído tão cedo da Libertadores enquanto o adversário que era tecnicamente bem inferior. Mas é o único remédio que eles têm. Então, pode ser que nesse mês a coisa eles consigam manter a coisa mais em ordem, né? Os próximos jogos é que vão mostrar. E de que maneira o São Paulo vai usar essas semanas livres, como a semana que vem, não só para treinar o time, mas para tentar se aproximar mais do grupo, tentar ser um pouco mais, uma relação um pouco mais humana, entendeu? Menos fria. Teve a reunião com os líderes também, né? Para com isso tentar, de alguma maneira, trazer os caras para o lado dele e tentar ir até o final do ano da melhor maneira possível. Aí no final do ano ver o que acontece, né? E quando ele fala que não sabe se vai ficar, eu acho que não é muito, me pareceu assim, não é que ele vai sair agora, é por conta da loucura que acontece, né? É uma doideira. Gente, nessas 3 semanas houve de tudo, cara. Aconteceu de tudo. Mas isso tudo acho que é reflexo também da gestão. E quando eu falo da gestão, aí você pega a gestão e muitos personagens que estão abaixo, que trabalham no clube, trabalham no CT, que eu acho que aparentemente não conseguem fazer um bom trabalho. Porque as pessoas deixaram de chegar nesse ponto, soco na cara 2 vezes. Pelo amor de Deus, isso não existe. Não, e sem punição nenhuma. Não, nenhuma. Os jogadores não vão ser punidos. A gente sempre fala da falta de pulso da diretoria do Flamengo, da falta de... Sabe o que eles vão fazer? De limite. Sabe o que eu acho que eles vão fazer? Eles vão punir no salário em silêncio e não vão divulgar. Algum colega, algum de nós, algum repórter, de repente vai descobrir e vai publicar. Mas eles não vão anunciar. Para tentar manter a coisa ali. E internamente eles vão ficar sabendo. Vai vazar se acontecer. Mas eles não vão anunciar.